podermos estar presencialmente na semana de oração, e hoje nós estamos aqui juntos para louvar ao Senhor, para aprender um pouquinho mais da palavra dele, para ouvir Deus. O nosso intuito de vir ao culto é para manter comunhão uns com os outros, mas para ouvir Deus falando conosco também. Obviamente que Deus fala conosco em todos os lugares e da forma como Ele quiser, mas aqui é um momento especial, um momento onde nós, de alguma forma, de alguma maneira, tentamos nos desprender de tudo e concentrar naquilo que Deus é, naquilo que Deus significa, que Ele representa para a nossa vida. Então, que nesta noite não seja diferente, que esta noite possamos ter um encontro com Deus, que nesta noite Deus fale conosco, para que a gente possa ser uma pessoa melhor a cada dia diante de Deus e diante da sociedade que aguarda servos do Senhor e servas do Senhor para poder atuar. Queria convidar você a orar. Feche seus olhos, fale com Deus, agradeça-o por este momento, faça o seu culto a Deus agora. Muito obrigado, Paizinho Santo, Deus de amor, por este momento. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós te somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te somos gratos porque não há em nós nenhuma virtude para que o Senhor possa nos abençoar e derramar a sua graça. Mas mesmo assim, por causa da tua misericórdia sobre nós, o Senhor continua derramando a sua graça na nossa vida. Nós queremos te pedir no nome de Jesus que o Senhor fale conosco. Nós não só precisamos, mas carecemos de ouvir a tua voz, para podermos ter direção para a nossa vida, para podermos continuar seguindo os passos de Jesus de Nazaré, possamos entender a tua vontade soberana para a nossa vida. Muito obrigado, porque hoje inicia a nossa semana de oração presencialmente. Muito obrigado, porque hoje nós estamos fazendo parte de uma história que foi construída há 26 anos. E hoje nós estamos aqui comemorando também mais um ano de existência desta comunidade nesta localidade. Louvado seja o teu nome, Deus. Por isso, Senhor, nós entregamos tudo em tuas mãos. Recebe o nosso culto como expressão do nosso amor e da nossa gratidão para ti. Em nome de Jesus. Amém. Nesse início de culto, eu queria deixar um texto bíblico para os irmãos. Eu gosto muito do Salmo, e o livro de Salmos acaba se tornando um refúgio para a gente, quando estamos vivenciando alguns momentos difíceis da nossa vida. Não tem como não nos lembrarmos dos salmos. E um dos salmos que eu gosto muito é o Salmo 46. O Salmo 46, a partir do versículo 1, está atribuído aos filhos de Corá, mas ao certo não sabemos quem escreveu, um nome específico de quem escreveu esse salmo. Mas ele diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra,
Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que lindo esse salmo, né? Esse salmo é um bálsamo de conforto para a nossa vida. Esse salmo nos dá a certeza de que Deus está cuidando de tudo, mesmo nos momentos mais tenebrosos. É por isso que ele inicia dizendo: mesmo diante de tudo se abalando ao meu redor, eu não temerei. E esse não temer significa depositar em Deus uma confiança que está além da força humana, que sobrepõe a força humana. É uma confiança de que Deus é o nosso refúgio, que independente do que aconteça ao nosso redor, Ele continua cuidando de nós. Por isso, nós temos alguém em quem podemos nos refugiar. E aí a gente lembra da EBD de ontem, que nós falamos sobre as cidades de refúgio, as cidades que as pessoas que se sentiam culpadas por alguma coisa, por algum crime que fez involuntariamente, tinha lugar para se refugiar, tinham que se deslocar para algum lugar. E aí o salmista vem com essa proposta, claro que pensando em tudo isso. Quando a gente tem um estudo como o de domingo, a gente começa a entender a amarração de alguns textos, né? E aí ele coloca: Deus é o nosso refúgio. Eu não preciso me deslocar de um lugar para o outro para encontrar um refúgio, porque agora eu tenho um Deus em quem eu posso refugiar. Eu não preciso me movimentar de um lado para o outro, eu só preciso encontrar Deus. E quando eu encontro Deus, eu encontro tudo o que eu preciso, e eu tenho refúgio nos momentos dolorosos da minha vida. Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar de pé? Eu sei que tem gente que está chegando agora de pé já, mas nós vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Ontem nós começamos, o nosso motivo de gratidão, e vamos continuar nessa noite com essa primeira música que eu escolhi, Te Agradeço. Nós possamos agradecer ao nosso Deus todos os dias por tudo que Ele tem feito por nós. Nós vamos agradecer a Ele mais uma vez.
iniciar assim, né? Agradecendo ao Senhor. E vamos continuar louvando a Ele, declarando que nós queremos que Ele reine nas nossas vidas, em nosso dia a dia, em nosso trabalho, nossa faculdade. Que nós possamos sempre pedir para que o Senhor possa reinar. Reine em mim. Irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Graças a Deus chegamos a mais uma semana de oração. A gente tem um cantinho para chorar, para desabafar e também para refletir e meditar na palavra do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui, louvado seja Deus. E a gente vai continuar meditando na primeira carta de João, do apóstolo João, no capítulo 2, a partir do versículo 15. De 15 a 17 só. O pastor me deu pouco versículo dessa vez. Primeira João 2,15 até o versículo 17. Então vamos ler? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Graças a Deus. São 3 versículos, e são bem pequenos, mas que dizem muita coisa, que traz muita informação para nós. Então, eu não venho aqui trazer novidades, o que eu venho é tentar reafirmar aquilo que nós cremos, a base na qual nós estamos sustentados. Vocês perceberam que já de início há um não bem grande ali. Então, todas as vezes que a Bíblia traz esses imperativos, essas orientações, esses conselhos, esses nãos, é bom a gente ficar atento e colocar as barbas de molho,
toda vez que há uma orientação nesse sentido, a tendência nossa é fazer exatamente o contrário. Então, se tem um grupo que não ama o mundo, é possível que exista um grupo que ame o mundo. Então, toda vez que há esse não aí, é bom a gente ficar atento, porque eu penso que em relação à carne, em relação ao mundo, não há ninguém forte. Não existe supercrente, todos temos as nossas fraquezas e limitações. Então, quem está de pé, olhe, né, fique atento para que não caia. Graças a Deus, nós temos a capacidade de amar. O ser humano tem essa capacidade. Deus nos deu um coração adorador, um coração que é voltado para o louvor, e Ele nos deu essa capacidade. Nós temos a capacidade de amar, inclusive da forma errada, inclusive no foco errado, inclusive aquilo que a gente não deveria. Então, a Bíblia está recheada desses exemplos, de pessoas que amaram mais o mundo, que cobiçaram mais as coisas materiais do que o próprio Deus. Então, eu até citei, anotei aqui o filho pródigo, né, que amou mais o mundo, preferiu uma terra distante para poder pecar em paz, distante da casa, distante da comunhão com o corpo, e ele teve a oportunidade de voltar. A gente tem que pregar isso, é possível esse retorno, mas também pode não ser possível. E às vezes, quando a gente volta, vem cheio de traumas, cheio de dificuldades, cheio de limitações, porque o mundo ele vai apresentar tudo muito bonito. O pecado não tem cara de pecado muitas vezes. Se ele fosse revelar a verdadeira face, a gente não pecaria e não seria tão atraído facilmente. Então, amar a coisa errada, no foco errado, é perda de tempo. É amar em vão. Quando a Bíblia fala sobre remir o tempo, eu entendo que a gente tem que ter sabedoria e discernimento até no amar, até naquilo que a gente preza e zela, até naquilo que a gente cultiva, né, para que isso não vire contra nós lá na frente. Se você está num relacionamento, seja amoroso ou numa amizade, que uma das partes não ama de verdade, que é uma amizade falsa ou um amor falso, seja num relacionamento amoroso, essa pessoa está impedindo que uma amizade verdadeira surja, ou principalmente um relacionamento amoroso. Ela impede que alguém ocupe esse lugar. Então é possível surgir um amor verdadeiro, mas pelo fato daquele lugar já estar ocupado com falso amor, com pseudo-amor, isso pode impedir. E aí, pensando nisso, se eu amo o mundo e o que nele há, o amor do Pai não está nele, porque esse lugar já está ocupado pelo mundo e os seus prazeres, né? E aquilo que o mundo tem para oferecer. Então, ou a gente ama o Pai, ou a gente ama o mundo. Se alguém amar o mundo, porque existe essa possibilidade, o amor do Pai não está nele. É inquestionável isso. Então, quando a gente fala em mundo, né, então o que eu vou fazer? Vou mudar de planeta? Não. É um mundo aqui enquanto um sistema de iniquidade. É tudo aquilo que se levanta e se opõe a Deus, né? É tudo aquilo que contraria a vontade do Senhor. A gente não pode encarar o mundo como um parque de diversões, né? Eu não posso também viver assombrado, mas também eu preciso viver vigilante. E não se distrair com aqui, porque aqui não é o nosso lugar. A gente está aqui só de passagem. Então, o mundo vai fazer de tudo para nos enlaçar, nos atrair, nos envolver, para mostrar uma face, uma beleza que ele não tem, escondendo a sua verdadeira face. Isso aconteceu com várias pessoas na Bíblia, né? Um exemplo de Sansão, que é atraído muitas vezes pelo pecado, mas porque não tinha aquela aparência de malignidade. O mundo não vai vindo, com tridente, com chifres, com nada muito feio. Só tendo muito discernimento, só andando na luz, para a gente muitas vezes ver a verdadeira face do que se mostra muitas vezes aparente para nós. Aí o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele deu um exemplo aqui que eu achei fantástico. Ele disse assim: você foi salvo do mundo para estar no mundo, mas não para amar o mundo, né? Fomos salvos do mundo para estar no mundo, mas não para amar o mundo. E ele vai citar o exemplo de uma canoa, né? Ou de um barco, ou de um bote. Está na água, ok, tem água do lado de fora, é preciso. Mas o problema é quando essa água ela invade aquele barco.
ou aquele bote, aquela canoa, a tendência é aquilo afundar, né? Então, quanto mais água, quanto mais do mundo entrar na nossa vida, mais distante de Deus a gente vai ficar. Lembrando que o inimigo ele come pelas bordas, né? Então, o mal não vem, muitas vezes, revelando a sua verdadeira face. É como um conta-gotas, é um ensino, às vezes, errado aqui, é um conceito, é algo que eu vejo, já vai para a minha mente. Então, tudo isso vai, aos poucos, vai ganhando forma, né? E até isso se levantar contra nós. Uma vez eu li bem assim: tudo aquilo que você não coloca sujeito a Deus pode se levantar contra você. Então vem com muita força mesmo, né? Então qual o propósito do mundo? O mundo ele tem um propósito. O mundo não vai brincar de ser mundo, né? Qual o propósito? Nos afastar de Deus, né? Então ele vai se esforçar para revelar, como eu já disse, uma beleza que ele não tem. Quando a gente começa a buscar o Senhor, a gente vai amadurecendo, muita coisa aqui perde o sentido para nós. Então, coisas que a gente ria, às vezes, há um certo tempo, coisas que a gente assistia, parava para ver, ou para pensar, ou para falar, aquilo perde o seu brilho, assim. Você vai amadurecendo, vai ficando mais seletivo com aquilo que você ouve, né? A gente fica nesse sentido. Então, quando a gente pensa na igreja, é os chamados para fora, né? A ideia original da igreja, esse sentido da palavra é isso. Nós somos chamados para fora, não para nos envolver com o mundo, não tomar forma, não nos conformar com o mundo, mas para impactar o mundo, né? Como igreja do Senhor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair daqui? É impossível, até geograficamente falando, não tem como sair desse mundo. Eu vou para um convento, eu vou para um mosteiro, eu vou para uma área verde, um lugar isolado, né? Não vai funcionar, porque o pecado está no nosso coração. Então, ainda que eu me isole de tudo, é possível que eu ainda peque e ainda eu posso estar aqui e com o mundo no meu coração. Eu posso me isolar com um lugar bem de muita paz e tranquilidade e ainda assim o pecado está na nossa vida. Mas por que não amar o mundo? Por que esse conselho? O próprio versículo fala, né? No 17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas a gente tem que pensar uma coisa: eu estou no mundo, mas eu também não posso ter uma fé legalista, uma fé fanática, ao ponto de achar que tudo aqui também é mal, que tudo aqui é ruim, e não desfrutar também daquilo que Deus me permite desfrutar. Eu me lembro de uma época, não sei se vocês pegaram essa fase, que a gente não podia ir ao cinema, não podia ir a boliche. Então, eu venho dessa forma, desse meio assim. Então, tudo era visto com muito pecado. Eu entendo que isso também tem seu lado bom. É por zelo, excesso de zelo, talvez. É melhor pecar por excesso de zelo do que pela falta. Mas só que quando a gente diz que tais coisas não é para a igreja se envolver, quem é que vai se envolver então? Se eu digo que a igreja não pode atingir a política, entrar na política, na economia, nas artes, no cinema, na música, alguém vai entrar. E o mundo vai vir com força total e vai acabar entrando nos nossos lares também. Então, se a gente tem andado na luz, se a gente tem esse Pai amoroso dizendo para nós, não ameis o mundo, eu acho que a gente vai ter o discernimento para servir ao Senhor e o glorificar com a nossa vida, com a nossa profissão, com aquilo que a gente vive, né? Conversando ali com o Kiko, pensando sobre a situação do mundo, como que os nossos filhos vão enfrentar esse mundo daqui a 20, 30, 40 anos. Porque ainda há graça e ainda há misericórdia. Há uma igreja clamando, jejuando, pregando a palavra. Então, o Espírito Santo ele tem compromisso com essa igreja. Quando ela for arrebatada, não vai ter mais esse compromisso aqui. Mas, enquanto ele estiver aqui, eu acredito que haverá sempre o favor de Deus para nós. Haverá sempre misericórdia. Então, eu ainda posso sonhar, eu ainda posso compor, eu ainda posso cantar, eu ainda posso pregar, eu ainda posso estudar, investir naquilo que Deus possa nos permitir, né? Naquilo que Ele tem
para nós. Então é preciso cuidado com os extremos também. Quando Daniel ele rejeitou os manjares da Babilônia, ele não rejeitou o conhecimento, o estudo que aquele lugar ofereceu para ele, mas um estudo que ele soube discernir, porque ele já tinha um conhecimento maior, ele já tinha esse conhecimento de que tudo aquilo é passageiro. Então, ele não cobiçou nada daquilo, aquilo não foi para o seu coração. Então, aquilo que a gente pode usufruir daqui, a gente vai usufruir, mas sempre primando pelo examinar e tudo, né? À luz da palavra, à luz da revelação. Então, que a gente não venha rejeitar a instrução, né? O conhecimento. Tem um salmo que eu gosto muito, é o Salmo 27, Salmos 27, verso 13, que ele fala assim: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Numa outra versão está assim: creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, a bondade de Deus para ser experimentada, vivida, alcançada, né? Então, eu pereceria sem dúvida, né, se eu não cresce nessa misericórdia, nesse favor de Deus. Mas, graças a Deus, a favor do Pai, nesse mundo mesmo caído, né? Vocês podem perceber, como eu falei, de Daniel na Babilônia, teve Esté também. Deus ele pode nos colocar em posições estratégicas para cumprir o propósito. Então, quando isso acontecer com os nossos filhos ou com a gente, que a gente saiba honrar e valorizar essa oportunidade de não amar, não trocar a bênção, né? Não trocar o abençoador pela bênção, saber que eu estou ali por um propósito. Às vezes, pessoas são usadas por um propósito, pessoas que não servem a Deus até, e elas nem sabem que estão sendo um instrumento de Deus ali. Tem um comentarista bíblico que eu gosto muito, o nome dele é Matthew Henry. Ele disse assim: Deus pode levantar aliados até entre os seus adversários. E aí, a filha de Faraó, ela achou Moisés ali nas águas, né? E ela o criou como um príncipe hebreu, um príncipe egípcio, e ela foi usada como uma aliada de um projeto, de algo muito grande que Deus iria fazer. Hoje eu fui meditar sobre Moisés e descobri que ele poderia ser até um futuro faraó, mesmo sendo da linhagem hebreia. Então, isso poderia ser possível também. Então, ele não amou o mundo, ele não amou o Egito, embora fosse, depois ele foi muito usado ali. Perceba que para ele sair, ele voltou, se não me engano, depois de 40 anos, né? Então, às vezes, sair do Egito não demora tanto, mas para o Egito sair de nós, é necessário um propósito. E se a gente vê quantos alcançaram a terra prometida, a gente vai ver como não é tão fácil não amar o mundo, né? Tudo aquilo que ele tem para oferecer. É preciso muita fé no Senhor. Um pastor chamado Neil Barreto, ele disse assim: as coisas para serem boas não precisam de um rótulo cristão de qualidade. Há graça e misericórdia para vivermos neste mundo, não há outro planeta, né? Aí eu lembrei dessa linha do boicote, que ganha muita força na internet. Então, vamos boicotar uma marca, uma empresa, porque falou que apoia tal e tal coisa. Se a gente entrar nessa linha, a gente vai ter que deixar de usar muita coisa. O próprio Facebook, o próprio Instagram, porque é uma ilusão achar que o mundo não vai apoiar causas que o mundo fomenta e mantém cada vez mais vivo. Então, é preciso também sabedoria e discernimento para não entrar num fanatismo aí, numa loucura, e entender, né? Discernir as coisas, né? Usufruir daquilo que Deus ele tem para nós. Aí o pastor já falou aqui 2 vezes sobre Acã, e esse versículo fala muito sobre cobiça, né? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E aí, lá em Josué 7, vocês sabem a história de Acã, né? Que por conta dele o povo perdeu uma batalha, muita gente morreu, muitos pais de família, muitas mulheres ficaram viúvas, muitos filhos sem pais. E ele vai falar o seguinte: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica,
e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Ele confessou o pecado dele, após ser desmascarado, e ele detalhou tudo exatamente o que ele pegou, e não era para pegar. Só que ele vai usar alguns verbos aqui, ó. Vi, primeiro eu vi, depois cobicei, e aí tomei. Então, é o caminho que o pecado faz nas nossas vidas. Primeiro a gente vê, aquilo já vai gerar uma cobiça em nós, até concretizar o que não é para ser concretizado. Que no caso dele foi tomar aquilo e esconder debaixo da sua tenda. Resultado, para encurtar a história, ele foi apedrejado junto com seus filhos e filhas, e todas as suas coisas foram queimadas. Ele foi apedrejado e foi feito um montão de terra, de pedras, sobre o que restou daquela queima. Um montão de pedras, várias pedras. E aí, eu lendo aqui, eu pensei, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu fiquei, permanece para sempre. Eu pensei, você deixa um legado, né, com a sua fé, e você tem uma fé e uma vida que salta para a eternidade. Então, para sempre, nós viveremos com Deus. Só que, como ele deixou esse exemplo tão ruim, aí ficou sobre ele esse montão de pedras, sabe? O memorial que ele deixou foi isso. Então, por muito tempo, aquilo deve ter durado, né? É claro que hoje não deve existir mais, mas por gerações. Então, todo mundo que passava por ali, criança, devia perguntar o porquê desse montão de pedras. Aí toda aquela história ia ser contada. E aí há uma história que está sendo contada sobre as nossas vidas, uma história que está sendo vivida, e a gente tem que escolher o que a gente quer deixar para esse mundo. Que legado eu vou deixar caso eu parta hoje, né? Como tem sido a minha fé? Né? Vai ser transformado nisso, né? Nesse memorial de morte. E ele morreu porque muita gente também morreu por consequência do pecado dele. Quando Deus foi tratar com Josué, Deus não falou, alguém pecou, Deus falou, pecaram, fizeram, roubaram. Né? Então, Deus usou o plural, os verbos no plural, porque Deus, ali foi todo o povo foi atingido. Então, o meu desviar, o meu amar o mundo, pode colocar em perigo toda uma igreja, toda uma congregação, pode colocar a minha família ao ponto que os filhos e filhas foram apedrejados, dele também. Daniel, quando saiu da cova dos leões, quem o julgou foi jogado lá, aqueles homens com as mulheres e filhos. Então, era assim naquela cultura antiga. Se alguém fizesse algo digno de morte, todo mundo morreria. Algo digno de honra, todo mundo seria honrado. Né? Como Mardoqueu foi honrado, lá no livro de Esther. Então, que essa cobiça ela não esteja no nosso coração e que a gente vigie, principalmente, o nosso olhar. Né? Tudo começou quando ele viu todos aqueles tesouros. E ele cobiçou e ele tomou. E ainda escondeu, sendo que Deus já tinha dado outra orientação. Eu estou caminhando para concluir. Eu pedi para a Regiane colocar aqui para mim Eclesiastes 12. Esse versículo ele marcou muito o início da minha caminhada. É claro que quando Deus me levou esse versículo lá no passado, ele não fazia tanto sentido que faz hoje. E eu creio que daqui a mais tempo ele possa fazer mais sentido ainda. Eclesiastes 12, né? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então, o nosso foco é amar o Criador, não nos distrair com a criação. Então, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque os dias maus eles vão vir. E ele coloca os dias maus no plural. Né? Os dias são maus, ou que cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. O dia mau ele chega, o luto, a angústia, o sofrimento, chega para todo mundo. E se a gente se lembrou do Criador, a gente vai ter do que se lembrar nesses momentos de sofrimento.
às vezes o presente é tão ruim que o que ficou foi uma memória de algo que a gente viveu, né? Então, se a gente não amar o mundo, eu creio que lá na frente, com o passar dos anos, a gente tem como deixar um legado de fé, ainda que com lutas, que com sofrimentos, a gente tem como lembrar. E aí, se a gente opta por um caminho de distanciamento, do que a gente vai lembrar? Do que a gente vai se apegar quando esse dia mal chegar, bater a nossa porta, né? Então, vamos lembrar do nosso Criador, vamos manter o foco, né? O que nos domina? Aquilo que a gente mais gasta tempo. Aquilo que eu gasto mais o meu dinheiro é o que possivelmente vai me dominar. A gente nunca vai gastar com aquilo que a gente não ama, ou não faz bem, ou não tem um objetivo. Então, é possível amar, pensar, investir, ter ideologias, defender causas e chegar à velhice e perceber que tudo isso foi em vão. Tudo aquilo que eu defendi com unhas e dentes não tinha nada de divino, não tinha nenhum propósito espiritual. Envelhecer é um privilégio, né, que é negado a muitos. A velhice ela vai trazer consigo muitas limitações, isso aí o corpo da gente já começa a sentir. Mas o pior não é a velhice e nem as limitações, é olhar para trás e e perceber que a vida não valeu a pena, que eu amei, eu cobicei, eu tomei, eu vi aquilo que não deveria, como Eva também, que viu e cobiçou do fruto, numa proposta de um suposto conhecimento, de ser igual a Deus. O próprio inimigo também, ele foi expulso da eternidade porque cobiçou a glória de Deus, o trono, algo que Deus zela e vela, e por conta disso Acã pecou, né? Josué até fala com ele, né? Pela glória de Deus, que ele sempre se preocupou. E deve ser também muito ruim saber que se vai morrer e não ter esperança de um novo céu e de uma nova terra. Saber que não existe uma eternidade à sua espera. Saber que tudo aquilo que eu investi e lutei vai ficar, não vai ter como levar, e perceber que tudo aqui ele foi em vão. Então, que a gente possa se lembrar do nosso Criador, zelar pela obra criadora, assim, é nossa obrigação, mas amar principalmente o Criador de todas as coisas. Eu já finalizo lendo Isaías 26, verso 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiai no Senhor. Mas não é confiar só no domingo e não confiar mais na segunda. É confiar sempre, né? Confiar no Senhor é uma forma de dizer no Velho Testamento: tenha fé, confiai no Senhor perpetuamente. Segunda, terça, quarta, quinta, de janeiro a dezembro, 1 ano, 2, 3, confiai no Senhor. E graças a Deus chegamos a 26 anos, porque temos confiado no Senhor. Estamos sobrevivendo a essa pandemia, porque temos confiado no Senhor. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu não sei se Isaías tinha essa visão de rocha que nós temos hoje. Há muito estudo sobre rochas, há várias classificações. Talvez essa ideia de rocha seja de um monte, né, muito elevado, né? Então, Deus é esse monte, é essa rocha na qual a gente possa firmar os nossos pés. O mundo nunca vai ser essa rocha. O meu dinheiro, os prazeres, a minha formação, a minha cultura, tudo isso é bom, mas a verdadeira rocha, ela é o Senhor, né? A rocha dos séculos. Deus, ele é a rocha perpétua, a rocha dos séculos. Ele foi rocha que firmou os pés de Abraão, de Moisés, de Isaías, de Isaac, de Ruth, de Esté, em tempos de angústia, em tempos difíceis. E é a rocha do século 21. É a rocha da Iba. Se chegamos a 26 anos, é porque estamos firmados nessa rocha, porque temos confiado no Senhor perpetuamente. Amém? Finalmente, né?